Oi, eu sou a Dona Rita, este é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês a minha opinião sobre o tema da redação do Enem de 2023. Então vamos lá? Pessoal, nesse último domingo foi a realização do primeiro dia da prova do Enem de 2023. E o tema da redação, como vocês já sabem, foi os desafios para o enfrentamento da invisibilidade dos trabalhos de cuidado realizados por mulheres no Brasil. Parece grande esse tema, né? E ele é grande não só na extensão, como no problema em si. Agora, tem gente que ficou, a gente viu assim pelas redes sociais, né? Tem gente que ficou meio desesperado com esse tema, achando ele muito difícil, muito complicado. Na minha opinião, não. Na minha opinião, esse foi o tema mais fácil dos últimos tempos. Por quê? Quando o tema foi, por exemplo, intolerância religiosa, isso não fazia parte da vida de muitos dos candidatos. Os candidatos não se identificavam, não reconheciam esse problema, porque eles nunca tinham vivenciado nem presenciado. Parece que era um problema distante, né? Um problema que acontecia lá em outro lugar, com outras pessoas. A mesma coisa quando o problema foi o estigma relacionado a doenças mentais no Brasil, porque essa é uma realidade muito específica, ela não faz parte da vida de muitas pessoas no Brasil. Então, quando parece que o problema é só dos outros, o problema é distante da minha vida, parece que ele é mais difícil de falar, né? Como que eu vou falar sobre uma coisa que eu não vivencio? O tema do ano passado, por exemplo, que foi sobre a desvalorização, né? A falta de valorização dos povos tradicionais brasileiros. Se fosse aqui na minha região, na minha cidade, por exemplo, em São Gotardo, aqui a gente não tem nenhuma comunidade indígena, não tem nenhuma comunidade quilombola, por exemplo. Então parece que é um problema dos outros, um problema lá longe. Acontece no Brasil, a gente sabe, a gente não é alienado, né? Mas não faz parte do nosso dia a dia, vamos dizer assim, da nossa realidade, né? Agora, o tema desse ano, o tema de 2023, ele faz parte da vida de todo mundo. Não estou generalizando, é de todo mundo mesmo, pessoal. Porque se você parar para pensar, se esse problema, essa questão da invisibilidade, da desvalorização dos trabalhos relacionados com cuidado, cuidar da casa, cuidar das crianças, que podem ser os filhos ou irmãos mais novos, cuidar dos idosos, cuidar de pessoas doentes, enfim. Esses trabalhos relacionados com cuidados, majoritariamente são realizados por mulheres, por questões culturais da nossa sociedade. Quem faz esse trabalho são as mulheres. Na minha casa, na sua casa, na casa do seu vizinho, na casa da namorada, na casa da sua avó. E mesmo se isso não acontece na sua casa, porque lá na sua casa já existe uma divisão do trabalho, tanto o seu pai quanto a sua mãe, ou você, seus irmãos, ajudam nos trabalhos domésticos, nos trabalhos dentro de casa, você conhece alguém que na casa dessa pessoa a coisa é diferente. Quem realiza o trabalho de cuidado é a mãe, é a mulher. Quem cuida dos filhos é a mulher. As irmãs mais novas, as irmãs mais velhas, aliás, acabam cuidando das crianças mais novas, dos irmãos mais novos. Então, se você parar 5 minutinhos para pensar, você vai ver que você conhece um exemplo prático aqui perto da sua realidade que exemplifica essa questão. Sabe quando a gente vai e pergunta assim, seus pais trabalham? Aí você vai e responde, meu pai trabalha, minha mãe é só dona de casa. Dona de casa não trabalha, não? O trabalho dela é inútil, ela fica o dia inteiro deitada, por acaso? Isso aí é outro exemplo que eu tenho certeza que você já falou ou já presenciou. É um exemplo dessa invisibilidade, dessa desvalorização do trabalho de cuidado. Ou então, quando, vamos supor, você conhece alguma família
em que tenha um filho deficiente, por exemplo, que exige muitos cuidados, um cuidado permanente. E aí tem o casal, o pai e a mãe. Um deles vai ter que ficar em casa cuidando dessa criança, porque devido às suas necessidades de cuidado por causa da deficiência. Você conhece alguma família que foi o pai que deixou de trabalhar e ficou em casa e a mãe continuou trabalhando fora? Você conhece uma família em que a mãe deixou o seu trabalho fora de casa, seu trabalho remunerado, e ficou em casa cuidando desse filho deficiente, desse filho doente? Você conhece alguma família em que o pai ou a mãe, por exemplo, assim, se casou pela segunda vez e teve mais filhos, e aí o irmão, o filho do primeiro casamento, a filha do primeiro casamento, né, que é mais velha, fica em casa cuidando dos irmãos mais novos, parecendo que a criança é filha dessa adolescente ou desse adolescente? Agora pensa, quantos casos você conhece que é a menina, a filha, a irmã mais velha que cuida dos irmãos mais novos? Agora pensa quantos casos você conhece que é o filho, o irmão mais velho que cuida das crianças mais novas. Você conhece algum caso assim de que alguma família em que os pais já idosos necessitavam de cuidados e quem ficou cuidando foi uma filha? Quem tomou a frente desse cuidado foi a filha, normalmente a filha mais velha. Talvez esses pais foram até morar com essa filha. Você conhece algum caso? E quantos casos de que o filho homem é que ficou responsável por esse cuidado? E outro exemplo, né? Quantas mães e pais têm que ir trabalhar fora, né, nos seus serviços remunerados, e deixam as suas crianças, os seus filhos, sob os cuidados da avó? Você conhece alguma família desse jeito? Que o pai e a mãe saem para trabalhar e as crianças ficam sob os cuidados da avó? Essa avó é paga? Alguém paga ela para cuidar dessas crianças como se fosse uma babá? Ou ela cuida por amor, porque ela é avó? Como se ela tivesse uma obrigação moral? Porque ela é da família, ela tem que ajudar. Agora pensa, você conhece alguma família em que essas crianças são deixadas sob os cuidados do avô exclusivamente e não da avó? Ou do padrinho ou do tio? Agora, outro exemplo. Você conhece algum caso assim que o casal se separou e o homem sempre trabalhou fora de casa e a mulher era dona de casa, né? Trabalhava só em casa. E aí quando foram fazer a divisão dos bens, teve que dividir pela metade e o homem ficou indignado. Ah, mas isso não é justo porque tudo que a gente tem eu que conquistei com o meu trabalho. Eu é que trabalhava fora e a minha esposa, minha ex-esposa agora, ela só trabalhava em casa, ela nunca trabalhou, eu que a sustentei, ela só ficava arrumando a casa e cuidando dos filhos. E aí houve esse embate, né, esse conflito. Você conhece algum caso desse jeito? Então era sobre isso que era para falar na redação, sobre essa desvalorização dos trabalhos relacionados com cuidados. Tudo que é relacionado com cuidar da casa, cuidar de outras pessoas, não tem valor na nossa sociedade, é menos valorizado, entendeu? Inclusive financeiramente, né? Esse trabalho não é remunerado, a pessoa que faz durante um longo tempo da sua vida esse trabalho de cuidado lá dentro do seu núcleo familiar, ela precisa arrumar um outro jeito de contribuir para a Previdência Social, porque senão ela não tem como se aposentar, né? Já que dona de casa não recebe salário, e como é que ela vai fazer para se aposentar depois? Ninguém nunca pensa nisso, né? Só meu pai que trabalha, a minha mãe não trabalha, então seu pai vai se aposentar. E a sua mãe, como que vai fazer quando ela ficar idosa? Aí você que vai ter que cuidar dela, provavelmente você que é mulher, você que é a filha, né? Então era sobre isso que era para falar. É uma realidade muito próxima de todo mundo. Todo mundo conhece um exemplo desse que eu citei. Todo mundo, ou isso acontece dentro da própria casa, ou na casa de um conhecido, de algum familiar, da avó, do namorado, do tio, do primo, do amigo. Então isso é uma coisa que
se a gente parar 5 minutinhos para pensar, isso aí faz parte da vida de todo mundo. Por isso que eu acho que esse era um tema muito fácil de ser falado, porque é um problema que todo mundo vivencia. Só que a questão, o maior problema, é que por ser uma coisa tão corriqueira, tão comum no nosso dia a dia, no dia a dia de todo mundo, parece que é normal. E parecendo que é normal, muita gente não vai entender qual que é o problema. Se é normal, não tem problema não, não tem problema nenhum não. Se é normal, está tudo certo, está tudo no seu lugar, está tudo como sempre deveria ser. Se as pessoas não conseguem identificar que isso é um problema, que isso traz consequências negativas para as vítimas, que são as mulheres, se as pessoas não conseguem ver que isso é um problema, elas não vão procurar soluções. E aí vai perpetuar a existência dessa questão, desse problema. E eu acho que era por aí que os candidatos deveriam ir na sua redação. Eles deveriam enfatizar que o problema é que a sociedade não enxerga que isso é um problema. Então a sociedade não está conversando, discutindo, debatendo sobre esse assunto. Não é verdade? Então, por que esse trabalho é desvalorizado, o trabalho de cuidado é desvalorizado na nossa sociedade? Eu acho que, primeiramente, é pela questão da lógica de mercado. Ou seja, tudo na nossa sociedade gira em torno de dinheiro. E aquilo que não traz um retorno financeiro imediato não tem valor. Então, quem trabalha fora de casa e recebe um salário, essa pessoa tem valor dentro do seio familiar lá, por exemplo. Agora, a pessoa que só arruma casa, só cuida de crianças, só cuida da mãe idosa, por exemplo, essa pessoa não tem valor, porque isso aí não traz dinheiro para o seio da família. Isso aí não traz retorno material, não traz poder de compra. Então, se não tiver valor financeiro, valor material, se o valor for intangível, não é palpável, então não tem valor, não significa, não tem importância, é inferior. Então eu acho que o primeiro motivo, a primeira causa desse problema é isso. E a segunda causa também, pessoal, é a questão de que a sociedade não está discutindo sobre isso. Porque, como eu falei, a gente não vê que isso aí é um problema. Se não fosse o Enem para nos alertar, a gente não estaria nem pensando sobre isso. Então, eu acho que a questão da mídia é a outra causa importante que favorece a permanência desse problema. Por quê? A gente não vê nas novelas, filmes, séries, nos programas de entrevista, nos podcasts, nos vídeos para o YouTube, documentários, reportagens, nos vídeos para TikTok, enfim. A gente não vê nos veículos de mídia esse assunto circulando, esse assunto gerando polêmica, esse assunto gerando debate, gerando meme, gerando conversa de botequim. A gente não vê as pessoas falando sobre isso. Por exemplo, o tema do racismo, a gente vê isso o tempo inteiro. A gente vê isso em filme, a gente vê isso em novela, vê isso em notícia, em reportagem, documentário, em vídeo no YouTube, até em meme lá no TikTok, no Facebook, a gente vê esse assunto circulando na sociedade. Aí tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem todo tipo de posicionamento, de opinião a respeito desse assunto. Então esse assunto está sendo discutido, está sendo debatido, às vezes com um viés assim, mais de humor, às vezes com viés de seriedade, tentando ajudar na causa, procurar soluções, mas a gente está falando sobre isso, está tendo esse debate. Isso é um assunto que é corriqueiro, né? Falando do racismo. Agora, essa questão da invisibilidade do trabalho de cuidados realizado por mulheres, a gente não vê isso sendo representado nos veículos de mídia. Você não vê uma novela que trata sobre esse assunto, por exemplo, ou vê. Me fala aí, me dê um exemplo. Vocês estão vendo esse assunto sendo discutido em algum produto de mídia? Você vê isso aí em alguma propaganda de televisão, por exemplo? Porque questões raciais a gente vê em propaganda, né? A gente vê a questão do empoderamento racial, o feminismo, por exemplo. A gente vê essa questão do empoderamento até nas propagandas, até no marketing, na publicidade. Agora, essa questão do trabalho de cuidados, a gente vê isso aí circulando na sociedade? Na minha opinião, na minha visão, no que chega a mim, nas informações que chegam a mim, na mídia que eu consumo, eu não vejo.
E eu só posso construir a minha redação a partir da minha bolha, a partir daquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou vivenciando. Então, pelo que eu vivencio, esse problema existe, esse problema faz parte da vida de todo mundo, mas ele não está sendo discutido, ele não aparece na mídia. E é por aí que eu iria na minha redação também, né? Falar que essa questão da invisibilidade na mídia contribui para a permanência do problema, tá certo, pessoal? Agora, o que eu acho mais difícil nesse tema de redação não é a argumentação, né? Porque, conforme eu falei para vocês, é só você parar para pensar um pouquinho que isso aí faz parte da vida de todo mundo. Então, todo mundo vai conseguir encontrar exemplo, argumento, causa, consequência. Eu acho que o grande problema era lá no último parágrafo da redação, da proposta de intervenção. Porque como que você soluciona essa questão? Essa questão, ela é ideológica, é necessário haver uma mudança cultural. E essa mudança cultural, ela tem que vir a partir de um debate. Esse debate não está acontecendo. A gente tem uma vítima, que são as mulheres, né, essencialmente. O recorte da redação do Enem focou nas mulheres. Então a gente tem essas vítimas que são as mulheres, porque são elas que são a elas que são atribuídos esses trabalhos de cuidado. Então as vítimas são as mulheres. Mas quem são os culpados? Se a gente fosse propor uma solução que seria a punição dos culpados, vai punir quem? Entendeu? A sociedade inteira? O restante da família que não ajuda a arrumar a casa, cuidar das crianças, dos idosos e tudo mais? Né? Isso aí é uma solução difícil de encontrar. Então eu acho que o mais difícil nessa redação não era o tema, era encontrar uma proposta de intervenção, uma solução para esse problema, porque a solução para esse problema parte de uma mudança do pensamento da sociedade, da ideologia, do modo de ver esses trabalhos dentro da sociedade. Então acho que aí que estava a maior dificuldade. Mas eu fiquei pensando assim, será que os meus alunos iriam conseguir falar sobre esse tema? Se eles tivessem não pensado no problema lá longe, isso é um problema que acontece lá no Brasil, como se o Brasil fosse lá longe, quando fosse outro lugar. Se eles não tiverem pensado nesse problema como algo distante deles mesmos, se eles tiverem conseguido perceber que esse é um problema que está na vida deles também, talvez eles não sejam vítimas, mas eles conhecem vítimas, eles já viram, eles presenciam. Se eles não vivenciam, eles pelo menos presenciam, ou já presenciaram esse problema acontecendo na nossa sociedade, aqui pertinho de nós mesmos. Se eles tiverem tido essa percepção, eu acho que eles vão conseguir se sair bem sim nessa redação, porque, por exemplo, aqui na minha escola é de tempo integral, né? A gente está implementando aí a escola de tempo integral. No 9º ano ainda não é tempo integral. Agora, quando eles forem o ano que vem para o 1º ano do ensino médio, aí eles vão estudar na escola de tempo integral, que fica o dia inteiro na escola, como diz eles, né? Fica até 4h30 só. E aí tem muitos alunos que não querem ficar, porque foi ficar o dia inteiro na escola, não sei o que tem. E aí eu escutei de um aluno, dona, eu não posso, eles me chamam de dona, né? Dona Rita. Dona, eu não posso ficar no tempo integral porque eu tenho que trabalhar. Um aluno de 14, 15 anos. E eu escutei de uma menina, de uma aluna, dona, eu não posso trabalhar porque eu tenho que ficar em casa arrumando casa. Se eu ficar em casa, se eu ficar na escola o dia inteiro, não vai dar tempo de arrumar minha casa, entendeu? Então, até nisso aí a gente vê uma diferença das prioridades, nos desejos, naquilo que os adolescentes querem e acham que precisam fazer. Os meninos acham que não pode ficar muito tempo na escola porque tem que trabalhar fora, remuneradamente. Já as meninas, algumas delas acham que tem que ficar em casa, precisam ficar em casa porque tem que arrumar a casa para a mãe, porque a mãe e o pai trabalham fora, né? Então, se os alunos, isso aí são os meus alunos, né? Então, se eles tiverem percebido que isso faz parte da vida deles, essa desvalorização do trabalho de cuidados, então eles vão conseguir falar a respeito disso lá na redação. Agora, pessoal, eu fiz uma redação de teste sobre esse tema e eu vou ler ela para vocês. Então, vou mudar de tela aqui para fazer a leitura. Pessoal, então agora eu vou fazer com vocês a leitura da redação que eu fiz sobre esse tema, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade dos trabalhos de cuidado realizados por mulheres no Brasil. Eu fiz essa redação, eu não fiz a prova do Enem não, eu fiz essa redação aqui só para testar
o modelo de redação que eu uso, que eu aplico, que eu ensino para os meus estudantes. Eu queria ver se eu conseguiria fazer uma redação sobre esse tema a partir desse modelo que eu ensinei para os meus estudantes. Esse modelo que eu uso, pessoal, ele é uma mistura do conteúdo da Débora Aladim, a youtuber, e do canal da Luma e Ponto, que são 2 canais excelentes, são os 2 melhores canais que eu encontrei com material que ensina a fazer redação. Então, esse modelo aqui que eu uso e que eu ensino para os meus estudantes é uma mistura dos ensinamentos das duas, da Débora Aladim e da Luma, do canal Luma e Ponto. Depois se vocês ainda não conhecem esses canais, entrem lá e conheçam, porque vocês vão tirar muito proveito, vocês vão aprender bastante coisa lá. Não é publi não, tá? Eles com certeza nem me conhecem não, é só porque eu recomendo mesmo esses 2 canais, eu falo isso para os meus estudantes, porque são 2 conteúdos que ensinam assim de uma maneira muito eficaz mesmo a desenvolver a redação pro Enem. Então, a minha redação ficou assim, ó. Primeiro parágrafo, eu citei um repertório, fiz a referência a um filme. Depois, eu criei uma frase, um período explicando diretamente qual que é o assunto, o tema da redação. Coloquei o tema da redação de forma direta dentro do meu texto, fiz referência ao tema, então, e depois a última frase do primeiro parágrafo é a minha tese, onde eu vou explicar quais que são as 2 causas desse problema, dessa questão que está em análise aqui nessa redação. Então, o primeiro parágrafo ficou assim, ó. No filme infantil Valente, a protagonista entra em conflito com sua mãe, por não assimilar o valor do papel de esposa e mãe para o qual está sendo preparada desde criança, desejando muito mais seguir os passos do pai guerreiro. Fora da ficção, esse cenário se repete, uma vez que a sociedade brasileira, a importância dos trabalhos de cuidado relacionados ao ambiente doméstico e que normalmente são atribuídos às mulheres é desconsiderada. Nesse contexto, é urgente refletir sobre esse tema, cujas causas estão relacionadas à lógica de mercado e à omissão das mídias. Então, conforme eu expliquei para vocês no meu último vídeo, no vídeo anterior, onde eu fiz a aplicação desse modelo de redação a um outro tema, eu falei lá sobre o trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil, conforme eu expliquei lá para vocês, essa frase que é a última frase aqui da introdução, é a minha tese, na qual eu adianto para o meu corretor quais que vão ser os argumentos que eu vou defender na minha redação. E esses argumentos nada mais são do que as causas do problema. Eu estou avisando aqui para o meu corretor, para o corretor dessa redação, que o meu texto vai explicar nos próximos parágrafos quais que são as causas desse problema. Então, se você quiser saber melhor aí como que é a estrutura desse modelo de redação, no vídeo anterior eu expliquei melhor. Aqui eu vou só ler o modelo, o exemplo, aliás, né, de redação que eu criei a partir desse tema de 2023. Agora, o próximo parágrafo, meu segundo parágrafo, onde eu vou explicar qual que é a primeira causa desse problema, da invisibilidade aí dos trabalhos de cuidado realizados pelas mulheres. Pessoal, se vocês estiverem escutando uns barulhinhos aqui, é porque meu marido tá fazendo um trabalho de jardinagem ali fora, tá cortando uns galhos ali, então talvez vai vazar um barulhinho aí de serra. Mas vamos lá para o segundo parágrafo. Dessa forma, porque é sempre importante iniciar esses parágrafos aqui, ó, a partir do segundo, né? Sempre com uma conjunção. Então, eu coloquei aqui a conjunção dessa forma. Eu sempre uso dessa forma para iniciar o segundo parágrafo, por isso que é um modelo. Então, vocês vão ver que tem muita coisa aqui que é repetido, que vai aparecer tanto nesse texto aqui, quanto no texto que eu fiz no vídeo anterior. Aí ficou assim, ó. Dessa forma, é certo afirmar que uma das causas da invisibilidade dos trabalhos de cuidado realizados por mulheres é a ideia de que tais tarefas são menos importantes porque não produzem valores financeiros. Esse é o meu tópico frasal. Agora eu vou embasá-lo a partir de uma citação, de um repertório,
E depois eu vou explicar o que esse repertório tem a ver com o tema. Então ficou assim, ó. Segundo o filósofo Bauman, os valores estão sendo colonizados pela lógica de mercado. Nessa perspectiva, uma vez que não geram retorno financeiro que possa ser convertido em poder de compra, os trabalhos de cuidado com a casa, com idosos e crianças, desenvolvidos no âmbito familiar, são considerados inferiores, menos relevantes em comparação com o trabalho remunerado, causando a perpetuação do problema. Então, segundo aqui o meu argumento, a principal causa dessa desvalorização dos trabalhos de cuidado é porque eles não geram dinheiro, eles não são pagos. Então, dentro da família, né, dentro do seio familiar, o que tem mais valor é aquele trabalho que traz dinheiro para a família, entendeu? Então, como esses trabalhos de cuidado, eles não geram bens materiais, eles são desvalorizados, porque na nossa sociedade o que tem importância é o dinheiro, não é verdade? Agora o próximo parágrafo, o terceiro parágrafo, onde eu vou apresentar o meu segundo argumento, a minha segunda causa para esse problema. Aí eu comecei com esse conectivo além disso, porque eu vou acrescentar um argumento. Aí eu coloquei assim, ó, o meu tópico frasal. Além disso, outro fator que contribui para a persistência dessa problemática é a omissão das mídias com relação à questão. Agora vem o embasamento. Vou relacionar essa frase com uma citação. De acordo com a filósofa e feminista Simone de Beauvoir, cada um é responsável por tudo e por todos. Aqui eu coloquei uma citação indireta. Ela não falou exatamente desse jeito aqui, não. Eu captei que mais foi a ideia, né? Que todo mundo é responsável por tudo e por todos. Então, a gente tem que assumir as responsabilidades. Inclusive, a mídia também deveria assumir a sua responsabilidade quanto a essa questão aí da invisibilização dos trabalhos de cuidado. Mas isso não tem sido feito. Agora eu vou explicar por quê. Entretanto, as mídias têm sido negligentes, haja vista que existe pouca representação do problema da invisibilidade dos trabalhos de cuidado, seja em obras de ficção, como novelas, filmes, séries, seja em pautas de reportagens, documentários, entrevistas, mesas redondas, podcasts, etc. Essa realidade precariza e desestimula o debate sobre o assunto, ocasionando um cenário de normalização do problema. Então, na minha opinião, segundo o que eu percebo do mundo, é que esse problema ele não é discutido na sociedade, ele não aparece em novela, ele não aparece em reportagem, documentário, ele não gera polêmica na internet. Então, não existe uma discussão sobre o assunto, o que faz parecer que está tudo normal quanto a essa questão, está tudo no seu lugar, né? Então, essa omissão da mídia faz com que o problema persista, porque faz com que a sociedade ache que está tudo normal, né? E agora vem o último parágrafo, onde eu vou apresentar a minha proposta de intervenção. E aí eu tenho que fazer essa proposta baseado naquilo que eu argumentei. Então eu não falei que a culpa desse problema é a desvalorização desse tipo de trabalho, os trabalhos de cuidado, e que muito disso está relacionado com as mídias que não divulgam, não falam sobre esse assunto. Então a solução tem que vir a partir dessa questão. Se não tem ninguém falando sobre o assunto, então a solução é a sociedade passar a falar sobre esse assunto. Aí eu coloquei assim, ó, sempre começo o meu último parágrafo com portanto, que é o conectivo que passa a ideia de conclusão, e aí fica assim, ó. Portanto, medidas são necessárias para resolver a problemática da invisibilização dos trabalhos de cuidado realizados por mulheres no Brasil. Para tanto, agora eu vou colocar os 5 elementos que são obrigatórios na proposta de intervenção, que é o agente, a ação, o meio, o detalhamento e o efeito. Para tanto, cabe ao Ministério das Mulheres fomentar a disseminação de informações e o debate sobre o assunto por meio da criação e ampla divulgação de peças publicitárias em grandes veículos de comunicação, tanto na TV quanto na internet, com a participação de figuras públicas, influenciadores e autoridades, a fim de que diferentes setores da sociedade reflitam sobre a questão e a mudança cultural e ideológica
tecnológica seja iniciada. Assim, a invisibilidade dos trabalhos de cuidado realizados por mulheres poderá ser, enfim, vista como um problema a ser enfrentado no país. Então, pessoal, se eu for analisar essa redação minha aqui bem, com bastante atenção, eu ainda vou encontrar aqui com certeza alguns errinhos de talvez uma pontuação, talvez alguma palavra que eu não esteja vendo aqui que está digitada errada, mas no geral o que eu queria mostrar para vocês é a minha linha de raciocínio, o meu projeto de texto, né? Mostrando para vocês que é possível fazer uma redação com base em um modelo. E o modelo é o que eu expliquei no vídeo anterior. Depois vocês dão uma passadinha lá que vocês vão entender melhor. E vocês vão ver o quanto que esse texto aqui, na estrutura, né? Não quanto ao tema, mas quanto à estrutura, vocês vão ver como que esse texto aqui é parecido com o que eu coloquei lá no exemplo do vídeo anterior, tá bom? Então, depois vocês me falem o que vocês acharam da minha redação, se vocês acharam mais algum errinho aqui que eu não estou conseguindo ver agora. E me falem se lá na redação de vocês falaram alguma coisa parecida ou não, o que vocês acharam aqui do meu repertório, das minhas referências. E aí, pessoal, eu fiz essa redação aqui lendo só o tema. Eu não li os textos motivadores porque eu não tinha acesso à prova. Assim que saiu lá na internet qual era o tema, eu já comecei a escrever esse texto aqui, tá? Então foi com base assim no meu primeiro entendimento com relação ao tema e eu consegui fazer esse texto aqui. E eu não pesquisei nada na internet, não. Eu tinha decorado, né? Eu lembrei dessas duas citações aqui. Fiquei, assim, uns 10 minutinhos pensando numa referência de filme para colocar no primeiro parágrafo, até que eu consegui lembrar pelo menos desse aí do filmezinho aí da Disney, o Valente, aquele que tá a menininha ruiva, a princesinha ruiva, rebelde. E aí foi tudo feito com base no que estava na minha cabeça. Eu não peguei nenhuma informação da internet, não. Para ser justa, para não mentir para vocês, eu só entrei na internet para confirmar se existe o Ministério das Mulheres, porque eu tinha uma recordação de que eu tinha visto na nomeação dos ministros a ministra do Ministério das Mulheres. Eu só queria confirmar se essa informação estava certa, aí eu entrei lá e realmente existe esse ministério. Mas se eu estivesse fazendo a prova, eu iria colocar Ministério das Mulheres de um jeito ou de outro. Mesmo depois de descobrindo que não existia, eu ia colocar que ele existia, que na minha cabeça ele existia, então eu ia colocar de um jeito ou de outro. Mas o resto tudo, pessoal, foi com base na minha memória mesmo, no que eu consegui assimilar e no modelo que eu consegui aprender com os vídeos dos canais que eu falei para vocês e que é o modelo que eu estou tentando ensinar para os meus estudantes. Então é isso, pessoal. Depois vocês me falem aqui o que vocês acharam dessa redação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha opinião sobre o tema da redação do Enem de 2023. Me fala aqui nos comentários se vocês gostaram da minha opinião, se vocês discordam e o que vocês falaram lá na redação de vocês no Enem. Tá bom? Então é isso. Até a próxima. Beijo, tchau!